Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Edaldo Souza. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. Justamente com dois convidados especiais, que é a Sara e o Antônio, que é um casal abençoado por Deus, casal de empresários, que eles têm uma empresa audiovisual, que eles nasceram aqui na cidade de Ribeira, são os nossos conterrâneos e estão morando na cidade de Alphaville, no estado de São Paulo. E nós vamos ter um bate-papo abençoado por Deus, realmente com eles. Agora, no exato momento, na live do Instagram. Mandei um convite para ti, Sara. Boa noite. Boa noite. Gente, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Dele bem. Primeiro momento, nós vamos ajustar para nós poder se ver e nos ouvir. Então, se vocês conseguem me ver, eu consigo ver vocês. Se vocês conseguem me ouvir, deem um positivo também. E aí tá o Esdras. Oi, Esdras. Tá aí. Tá. Oi, tudo bem, Esdras? Dá pra ouvir direitinho? A gente colocou o microfone aqui, não sei como tá. Consigo ouvir sim, tranquilo. Perfeito. Dá para ouvir sim. É isso aí. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. E o Esdras vai estar conosco aí participando. Isso aí. Vai uma estar com a bênção de gente. Deus. O Esdras. É. Isso aí. E vamos para cima. Que prazer, Eduardo. Vamos ver que nós estávamos com Quase vocês. pessoalmente. Pessoalmente, sim. E que bom que vocês aceitaram o convite, né? Eu digo que toda oportunidade, quando é de Deus, né, é bem-vindo. E na vida a gente recebe vários convites, né? Convites para sair, convites para ir para algum lugar. E quando vem um convite para falar de Deus, Jesus e da palavra do Senhor, sempre é bem-vindo, com certeza. E eu, conhecendo vocês já pelo Instagram e já estava acompanhando, e eu pensei, eu vou mandar um convite para eles. Como eu não sei, mas eu sei que eu estava analisando, assim. Eu vou começar a convidar casais para participar. E quando vem a oportunidade, eu vou mandar. E seja o que Deus quiser, se eles aceitarem, com certeza vão ser bem-vindos. E aceitarem, estamos aqui hoje, né? E vamos glorificar a Deus pelo dia que o Senhor nos dá e conhecer um pouco da história da Sara, da história do Anthony, da família de vocês. E digo que a família é o nosso primeiro ministério. Sem dúvidas. E, com certeza, e é uma honra tê-los participando. E nós vamos conversar, né? Conhecer a história de vocês, testemunho. E o nome das lives que eu faço é Maná do Céu, Chamados Testemunhos. Que nós vamos levar uma palavra, nós vamos levar um ensinamento, nós vamos levar um conhecimento que vai encorajar alguma pessoa a conhecer os caminhos de Deus. E ele vai se manar a nossa história, o nosso testemunho, o nosso chamado. E principalmente levando a palavra do Senhor, né? Exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos conversar com vocês. Eu geralmente faço com uma pessoa, já fiz com um outro casal de primos meus que moram em Farroupilha. E aí vai ser essa dinâmica. Eu vou conversar com um de vocês responde, depois o outro responde, a gente vai desenvolvendo Perfeito. esse bate-papo. Manda Então, nós bala. vamos conversar, então. Bem tranquilo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí cada um responde no seu tempo. Como era a vida de vocês antes de conhecerem a Cristo? E o que mais mudou depois desse encontro com Deus? Como que era a vida de vocês antes de conhecer os caminhos de Deus? A irmã Sara, o irmão Anthony. Olha, Quem quer falar primeiro? eu nasci, digamos, numa família católica, né? Então, eu fui convertido mesmo para o Evangelho quando eu tinha uns 14, 15 anos. Então, em todo esse começo, nunca foi uma coisa séria, assim, digamos. Sempre era aquilo, eu sei que tem que fazer, mas fica por aí, entendeu? E não praticar de verdade, fazer o que Deus manda de verdade. Então, às vezes a gente conhece, mas a gente não vive. O importante, às vezes, é viver, é continuar, é fazer e querer fazer. E isso tira também do caminho a questão do quê? Do erro. Às vezes a gente continua, tem alguns vícios, alguns pecados, e a gente continua tentando melhorar.
Então é aí que a gente começa a viver mesmo, querendo mudar, querendo começar a seguir a Cristo de verdade, abandonar nossas coisas e começar a viver o que ele quer, entendeu? E não só saber ou conhecer que Cristo é Cristo ou que Deus é Deus, entendeu? É verdade. Já eu nasci num lar cristão, meu pai pastor, meus Glória a pais Deus. pastores, mas eu tive meu período de rebeldia. Sim. Me afastei, né? Fiz de tudo, ia pra balada, fugia de casa, enfim. E realmente, quando eu me converti de verdade, porque ser filho de pastor não quer dizer nada. Quer dizer, Quando é eu me verdade. converti de verdade, assim, foi Deus um tratamento comigo, assim, de como eu vejo quanto Ele cuidou da minha vida, que mesmo afastada dos caminhos deles, os joelhos dos meus pais em oração, e Ele me cuidou, porque olha que aconteceu de tudo na minha vida, assim, ó. Hoje eu sou um testemunho vivo, né? E hoje em dia eu posso falar e tenho autoridade para falar sobre as coisas que estão erradas e estão certas, porque eu vivi as duas coisas. E hoje em dia, vivendo em obediência, a gente vê a mão de Deus na nossa vida de um jeito incrível. Não é fácil, tá? Mas com Cristo, assim, ó, todo chevaleiro, como decimos los Sim. uruguayos. Mas, assim, ó, nossa vida mudou completamente quando nós, como casal, decidimos entregar nosso casamento a Cristo, nossos negócios, nossa paternidade, maternidade, tudo nas mãos de Cristo. Assim, a gente viu a mudança radical. Que maravilha. E digo que tudo tem um início na caminhada cristã. Todos Aham, nós, antes de Cristo, já fomos uma velha criatura. Vamos dizer que a gente tinha o nosso perfil, nós tínhamos uma personalidade diferente, nós tínhamos vícios, práticas mundanas, e no início a gente não tinha entendimento cristão. E como o irmão Anthony falou, né? O que adianta a gente estar num lugar e não viver aquilo, né? A gente estar num lugar, numa igreja católica, em um ambiente, e não querer viver aquilo que está sendo ensinado, está sendo praticado. E digo que é a fase da adolescência, que a gente vai se descobrindo durante a vida, o que a gente quer para a vida, né? No início, o que a gente quer? A gente quer seguir essa direção, a gente quer seguir uma outra direção, e sempre vai ter pessoas que vão nos incentivar. Vamos estar orando em oração. Se o caso da Sara, tendo os pais que são pastores, que são cristãos, intercedendo por ela. E digo que sempre é bom ter alguém orando por nós. Porque no início a gente fica meio sem entender por que eles oram tanto, por que eles dobram tanto o joelho, por que eles congregam tanto, né? No início a gente não entende, a gente vive a vida do nosso jeito, da nossa maneira, a gente quer viver, quer ser rebelde, viver o mundo, né? Experimentar as coisas do mundo. e Mas agora que a depois, gente virou pai, agora que eu virei mãe, entendo muita coisa. outra coisa, eu digo assim que Deus é maravilhoso. No início, cada um seguia o seu destino, aí depois Deus uniu vocês, aí unindo vocês, vocês começaram a dar frutos como um casal, aí começaram a vir uns filhos, como Esdras, acho que vocês têm uma outra filha também, Abigail, 3 anos. Abigail também. Então, o que Deus faz em nossa vida é algo maravilhoso. Do passado, pode ser que o nosso passado era obscuro, um passado de trevas, um passado que não tinha luz, e um passado que não tinha Deus, porque quando a gente coloca Deus em nossa vida, Deus no centro, como prioridade, eu sei que a nossa vida muda, né? Que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Para que Exatamente. mais coisas serão acrescentadas. Mateus E 6, sabe 33. que, Verdade. falando nisso que você falou em passado obscuro e tudo mais, teve um momento que pessoas que conheciam meu passado, eram da minha vida passada, falaram: ah, mas ela era isso, era aquilo. E todo momento, por exemplo, no show lá que eu fui embaixadora da Aline Barros e tudo mais, ai, agora tá isso. Eu digo, com certeza, se Deus fez comigo, com você também pode fazer. Então eu sou um testemunho vivo e eu não tenho vergonha de dizer que como eu falei pra você, que eu ia na balada, que eu fumava maconha, que eu não sei o que eu fazia de tudo. Glória a Deus. E ele me transformou, ele vai transformar essas pessoas. Verdade. Eu digo que no passado a gente tinha um perfil, né? Ah, A gente bebia, a gente fazia, acontecia, porque a gente não tinha esse discernimento. Talvez a gente querendo andar com pessoas para não andar sozinho, e conforme as influências que a gente tinha. Essa pessoa fazia isso, eu vou acompanhar ela para não ficar isolada, para não ficar afastada. Naquele grupo da escola, eles fazem, eles acham legal, é a moda, é o ramo deles, eles gostam, são populares. Mas uma hora cai a ficha, né?
Não é bem assim. Porque a gente tenta preencher o coração com diversas coisas, com as bebidas, com as festas e, como tu falou, né, com as drogas, mas isso não preenche completamente a nossa vida. Exato. O que realmente preenche a nossa vida? É a presença de Deus. Amém. É ter um encontro íntimo e especial com o Senhor, né? E como aconteceu com cada um de nós, um encontro especial. Talvez para uns foi mais tranquilo, para outros tiveram que passar lá no fundo do poço, né? Tiveram que passar por muita coisa, umas provações. Mas eu digo que porque Deus tem uma promessa para nossa vida, né? E Deus escolhe, Deus resgata lá debaixo, né? E nos coloca entre grandes pessoas, nos honrando, abençoando, porque Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir. Só que no início a gente não ouve a voz de Deus, né? A gente, para dizer sempre aquela frase, a gente sempre tem a razão, e nem sempre a gente tem a razão. Porque se for na minha vontade, na minha maneira, no meu jeito, não vai acontecer. E se acontecer, não vai durar. Porque E uma uma hora hora a vai gente cair. quebra a Porque tem que cabeça. ser Deus em nossa vida, né? Eu digo que É. Deus é maravilhoso com nós, com vocês. E digo também na minha adolescência. Eu era uma pessoa que é muito isolada, mais tímida, né? Eu era mais desconfiado, era mais a minha mesmo, assim. Nem Eu parece. era bem seletivo com as pessoas, não parece. Só que eu era mais assim, entendeu? Aí sempre me dava bem com poucas pessoas. E isso começou a mudar a minha vida, porque eu tive um encontro com Deus. Como eu disse, adolescência. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, o Aham. vazio. A gente tenta preencher com tudo no mundo, mas nada realmente preenche. Aí comigo, pelo menos, fui numa congregação, através de alguém, a minha irmã me incentivou. Então, para aceitar Jesus também, para mim, tomar um passo não foi fácil. Eu só vou ali no altar se tu for comigo. A irmã de sangue, Vanessa. Então, se eu vou ali, poder ir, vamos. E eu fui. Então, o que Deus faz para nossa vida é algo maravilhoso. Isso tem que ser feito o quê? O primeiro passo de fé. Um passo de fé. E não pode ser por força ou por violência. Porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz, né, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e bater nessa porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus está batendo a porta do nosso coração nessa noite. Ele bate na porta do seu coração. Só que ele não vai forçar essa entrada. Ele não vai forçar que tu abra o coração. Porque muitas vezes um coração de pedra é um coração que não quer ouvir, é um coração fechado, um coração individualista, que pensa para si, não para os outros. Mas uma hora, quando a gente vê esse encontro, aí sim, quando Jesus entrar em nossa vida, a gente chora na presença de Deus, a gente se alegra. A paz que a gente não achava no mundo, a gente encontra. Porque é somente a paz de Cristo que faz com que a nossa família, a nossa casa, o nosso bem seja abençoado, né? Então, Deus é maravilhoso. Sem Então, dúvida. Deus é bom. Então, vamos interagir com o pessoal também, ó. Projeto aqui, ó. Buenas noites. Bendiciones, guerreiros. Saludos, família. Uma boa noite aí. Deus abençoe. Projeto 2026. Deus abençoe. Que maravilha, né? Vamos interagir, vamos repostando, pessoal. Vamos compartilhar depois a live. Maravilha. Então, é isso aí. Deus é maravilhoso para nossa vida. Então, vou perguntar uma outra pergunta. Em que momento vocês perceberam que Deus estava chamando cada um para um propósito específico? Qual foi o momento que a Sara, o momento que o Anthony perceberam que Deus tinha um chamado com a vida de vocês? Quando vocês perceberam isso? Então, a gente vinha desde 2023 recebendo palavras, profecias, assim, bem concretas, mas que a gente nesse momento não entendia. Inclusive, uma profecia para ele foi: vai chegar um momento que tu vai deixar tudo, porque ele servia na mídia, né? Então ele estava com a câmera pendurada e tudo. A profeta estava orando por mim e ele tirou a câmera para segurar, para me segurar e tudo mais. Aí a profeta falou: Deus manda te dizer que vai chegar um momento que, assim como tu deixou a câmera, tu vai deixar tudo pra Glória a Deus. tu vai deixar tudo para seguir a Deus, né? E desde 2024, aí depois, na vigília de 2024, eu recebi uma palavra e uma profecia também do meu pastor nesse momento. E aí foram várias palavras. E quando eu fui para La Casa Digital,
lá Deus usou uma pessoa para falar exatamente o que meu pastor tinha falado nessa vigília de começo de ano. Inclusive, uma das profecias, a gente estava por comprar uma casa e tudo mais em 2024. Glória a Deus. E a pastora, a profeta, falou assim: eu te veo com a chave da casa na mão. E nós, glória a Deus, já Glória a Deus. a casa que a gente está vendo, tá vindo, não sei o que, não sei quanto. 2 meses depois, eu sou selecionada para um reality show que se chama La Casa Digital. Amém. Tipo, entre 1.800.000 pessoas, eu fui selecionada. Tipo, me ligaram e tudo mais. E no momento que a gente orou, quando eu recebi lá no La Casa, a gente orou e falou: Senhor, se é da tua vontade, você tem um propósito pra gente em São Paulo, fecha as portas aqui em Ribeira e abre as portas lá em São Paulo. Vocês cantaram um pedacito? E aí a gente... eu fui e fiz a oração, né? Essa oração de fechar as portas aí e abrir as portas aqui em São Paulo. 2 horas depois, eu tava falando com um cara que trabalhava numa empresa que ele diz: vem pra cá, eu conheço várias pessoas, eu abro aqui as portas aqui pra você, né? E foi isso que eu tinha orado. No outro dia, o gerente onde eu trabalhava, ele fala: não vai dar mais, tá vindo o dono de lá da China, então não vai dar mais. Aí, bom, a gente vai ter que te dispensar. E foi tudo isso em 2 dias. A gente tinha carro, estava alugando uma casa em 3 dias, 4 dias. A gente conseguiu vender o carro e entregar e vender as coisas da casa e colocar uma pessoa para alugar no nosso lugar. Então foi tudo assim de uma hora para outra. Aí não teve... No dia seguinte... Não teve nenhuma dúvida que a gente estava escutando a voz de Deus, entendeu? Amém. E no dia seguinte, algo não menos importante, uma pessoa da Inglaterra me liga: oi, você é a Sara do La Casa Digital? Eu digo: sim. Oi, meu nome é tal, eu moro na Inglaterra, eu sou agente de viagens e Deus tocou no meu coração para dar de presente o voo para o seu esposo e sua filha, para vocês estarem juntos em São Paulo. Então a gente não gastou R$1 para eles virem para São Paulo. Foi essa pessoa usada por Deus que nos deu a passagem. Todas as coisas se fecharam tudo lá, digamos assim, tudo. E aqui se abriu assim instantaneamente. Então eu vim com um propósito, com o coração de eu quero ser parte do avivamento na minha cidade, e eu quero levar pessoas para cantar lá, isso, aquilo, fazer cruzadas evangelísticas, Glória a Deus. tudo mais. Já fazia anos que a gente vinha orando e tudo mais. No momento que se deu isso em 2024, assim, vai fazer 2 anos que a gente está em São Paulo. Amém. Assim, tudo aconteceu. Ano passado eu fui embaixadora, né, do show da Aline Barros. E agora nós somos representantes do movimento que se chama Dream On, que acontece aqui em São Paulo, em Campinas, onde é uma cruzada evangelística, onde vão vários famosos a cantar, enfim, tem pregações e tudo mais. O apelo ali no final. E nós somos representantes e todos os anos agora vai acontecer aí, em Ribeira, em Livramento. Que bem. Onde foi o show. Então, pra gente foi muito difícil, porque a gente veio contra a vontade de nossos parentes, isso, aquilo. Aconteceu muita coisa, até porque a Abi era a única neta, a bisneta, então imagina. E aconteceram muitas coisas assim contra, mas o principal foi nossa obediência a Deus. Não foi fácil. Amém. Deixar nossa cultura, nossa terra, nossa parentela, tudo, sendo sozinhos aqui, sem rede de apoio. Ele chegou e a gente falou: pronto, amor, vamos nos cuidar. Fazia meses antes de eu ir pro reality que eu tinha retirado o implante para ter o Esdras. Meses tentando nada. Enfim. Aí ele chegou, a gente falou: pronto, vamos nos cuidar porque somos só nós 3 aqui, não temos rede de apoio. 2 dias depois que ele chegou, eu fiquei grávida. Inclusive, até minha mãe falou que tinha sonhado que ele ia ser brasileiro, que ia ter um filho brasileiro e tudo mais. Mas enfim, não foi fácil. Mas faz 2 anos que a gente está vivendo a pura obediência de Deus. Inclusive, agora a gente tem outra mudança radical na nossa vida também para acontecer e indo tudo no que Deus quer na nossa vida, entendeu? Não é fácil, mas a gente dá o passo e Deus coloca o chão.
a gente vê muito a misericórdia, a graça de Deus na nossa vida. Então, desde que a gente começou a viver esse chamado, nossa vida assim, ó, virou ponta cabeça. Tudo que a gente tinha planejado, nada aconteceu como a gente queria, mas aconteceu que nem a vontade do Pai. É verdade, o que Deus faz em nossa vida, né? Todo mundo se organiza, né? A gente monta ali na nossa agenda, a gente organiza como deve ser as coisas, né? Tem que ser assim, assim, assado. Mas Deus tem além do que pensamos ou imaginamos para a nossa vida. Aham. Deus tem algo para nos surpreender. E isso a gente não entende. E a gente tem que passar por tantas coisas, eu digo assim, na vida. Porque vocês nasceram em Ribeira, viveram uma boa parte aqui na fronteira. Toda a Aí vida. receberam, eu digo assim, e aí receberam as revelações de pastores, de alguém, e digo que quando é de Deus vai se cumprir, só que a gente não entende, né? A gente não entende, porque a gente tem que imaginar como seria lá para frente o futuro, porque Deus já sabe como vai acontecer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Podemos ter poucos recursos, podemos ter pouco dinheiro, mas temos a fé, temos a Exato. fidelidade. Temos essa busca, perseverança de não desistir, de consagrar ao Senhor, como diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que tu for fazer na vida. Aham. Seus planos e projetos serão bem-sucedidos. Aí o Anthony já trabalha com a empresa de audiovisual. Aí a Sara já começou a se descobrir também, já trabalhar junto. Aí entre os dois vamos alinhar, vamos ver como vai ser o futuro. Nós vamos permanecer aqui ou nós vamos para outro lugar? Aí chegou um convite para a Sara. Aí eu queria que tu falasse sobre o La Casa Digital. Eu gosto muito do Pablo Marçal, eu sou fã dele, eu gosto dele. E como é que é? O que seria isso? E como é que conseguiu se inscrever para chegar ali? Porque eu digo que quem teve o contato com ele é uma experiência única e é um conhecimento. Eu gosto muito dele, é empresário, é palestrante e o que Deus faz para a nossa vida, nos coloca entre grandes pessoas, né, na Terra. Então, eu queria que tu explicasse como aconteceu isso. Então, o La Casa Digital foi a terceira temporada, né? É um reality show sobre marketing digital, onde te ensinam, enfim, profissões do digital e tudo mais. Nós já estávamos dentro do mercado já fazia um tempo, então me inscrevi mais por conta disso, por uma oportunidade. Dá pra ouvir mesmo ele Posso? batendo? Não, Tá. pode. Sim, dá, não tem problema. Uma oportunidade de Deixa ele adorar, deixa adorar tá. a gente dele. Deixa adorar a gente dele. Uma oportunidade de aprender perto de grandes experts, de grandes pessoas que já estão há tempo, né? Só que chegando lá, descobri que nada era sobre o La Casa Digital, e sim, o senhor o Pablo usou esse reality show para que eu viesse cumprir meu propósito, né? A gente cumprir o nosso propósito. Então, acredito que nada foi sobre La Casa Digital, é que nem Deus usou até amor de balão para falar, né? Então, Deus usou essa situação e para mim foi assim, desafiador, porque cidade pequena, todo mundo falando mal. Ai, nossa, onde ela acredita que vai chegar com esses vídeos? Sim, e são pessoas que são Que acho. frustradas. São pessoas que ainda não conseguiram realizar o seu sonho e Aham. querem que você não realize. Então, Exatamente. eu acho estranho que era para apoiar, e às vezes até os da família. Apoiar, incentivar, vamos lá. Como? Porque nascer aqui é uma coisa, mas se a pessoa quiser voar, viver em outro lugar, aí cada um segue do seu destino. Claro. Mas a gente não pode ouvir a abobrinha das pessoas. Exato. Essa pessoa é só mais uma. Tá imaginando? Que loucura. Pra que Sim, tudo não. isso? E Né? da onde? E, tipo, tinham quase 2 milhões de pessoas inscritas. Era 1.800.000 e tantos. E, digo, eu, sendo estrangeira, tipo, o único estrangeiro, 2 estrangeiros tinham, mas eles pagaram 300 mil para participar, né? Que um era de Portugal, outro dos Estados Unidos. Aí a gente orou e tudo mais, eu tava... Ai, e eu chegava a sonhar que tava dentro, não sei o que. Eu digo, ai, amor, eu tô... Não sei, tem algo assim queimando dentro de mim. Aí ele falou, bom, amor, vamos orar e vamos pedir pelo Senhor que, se for da vontade dele, né, que o dia de amanhã aconteça algo que a gente interprete que você vai entrar. Por quê? Porque nos dias anteriores, tipo,
várias pessoas daqui de Alphaville, famosas, dando like no meu vídeo. Digo, opa! Opa, chamou atenção. Aí, É, no dia seguinte, eu recebo um monte de ligação perdida do Marcos Paulo. Digo, o quê? Isso aqui deve ser trote, deve alguma ser coisa. fake, golpe, alguma coisa. É, golpe, alguma coisa. Aí ele me pediu o WhatsApp. Tá, mandei o WhatsApp. Quando quero ver, vídeo chamada. A gente estava em plena Chamada. mudança, uma Eu vi o vídeo de bagunça, você, sim. mudança, tudo. Vídeo chamada, não sei o quê. Ele me perguntou, enfim, um monte de coisas. A gente conversou, eu só postei um pedacinho do que foi. Aí ele falou, vamos ver se você vai entrar. E aí ele faz assim de lado, tá, me fala, diz, bora, vem amanhã, não sei o quê. E aí foi toda uma loucura, porque foi naquela época da enchente. Aí fica Meu imaginando. meu voo foi o último em decolar e não saiu mais voo. Tipo, na pista já tinha água e tudo. Meu esposo, quando voltou para trás de novo, a ponte tinha interditado. Tipo, ele passou e 10 minutos depois interditou a ponte. Enfim, foi tudo bem de Deus mesmo. E aí tá, e aí o reality show foi mais isso, assim, sobre marketing digital. Que maravilha. E Deus é maravilhoso, que através de um convite, eu digo assim, tu queria, tu desejava, colocou para Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele vai continuar sendo Também Deus. continua sendo Deus. Esse é um Deus que diz um avô, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, ele continua sendo Deus. Então, mas quando a gente coloca um desejo no nosso coração, a gente quer se realize, né? A gente entregar para Deus, né? É. Como vai acontecer? Não sabemos como vai acontecer. Inclusive, como você falou, não, a gente coloca para Deus. Quando eu coloquei, eu digo, Senhor, eu quero ser uma influência do reino, eu quero falar de Ti, eu quero isso, quero aquilo, quero levar movimentos para minha cidade, mas como? Estando em Ribeira, entendeu? Tira o microfone que ele tá. Tá bem, tá ele quer falar, eu acho. Deixa ele E aí aconteceu tudo isso e digo, meu Deus, assim, a gente coloca em oração e ele conhece nossos corações, entendeu? E a gente passou por muita provação, assim, pra ver, realmente a gente tá. Nosso coração não vai se corromper, a gente tá fazendo o que Deus quer e a gente recebe resposta, porque no momento que a gente nos coloca em provações e a gente é aprovado, já o resto tudo deu certo. O resto deu tudo certo, porque Deus é fiel, que nunca foi sorte, sempre foi Deus na nossa vida. Então Deus tem um projeto e tem uma promessa para a vida de cada um de nós, como para vocês, como para mim, e Deus vai cumprir. Só que a gente não pode adiar essa chamada, essa promessa, né? Muitos ficam adiando, ficam sentados, só ficam pensando, e só ficam anotando e não colocam em prática. A gente tem que colocar em prática, temos que orar. Oração, orar é ação. Que uma hora alguém Deus vai usar para abençoar. Porque sempre quando nós estamos em lugares diferentes do que nunca imaginaríamos estar, Deus usa pessoas. Deus sempre vai nos usar pessoas, como o Marcos Paulo te ligando. Uma hora ela tem que atender esse telefone, né? E Deus vai usar. E como? Não, é Deus. É Deus. Tem que ser naquela hora, tem que ser naquele momento, tem que ser naquele exato instante. Porque daí sim a vida, tanto da Sara como a vida antes, vai mudar, né? Que eles vão conhecer não somente lá a casa, mas vão conhecer o quê? O conhecimento, a experiência com Deus, que vai levar para a sua vida e vai levar para a sua cidade, que é aqui em Vieira, que precisa muito da palavra. Como aqui a gente tem as congregações, tem as igrejas, mas temos que se unir, entendeu? Mostrar como vocês de lá para cá, trazer o conhecimento, trazer a empresa de vocês audiovisual e mostrar para essas pessoas que o que Deus fez na nossa vida, compartilhar para vocês. Imagina que a cidade de São Paulo tem mais de 3 milhões de pessoas. Não sei quantas pessoas. 13, mais de 13 milhões. 13 milhões de pessoas. E aqui é nem a metade disso. Entende? Então, aí vocês estão crescendo, evoluindo, conhecendo grandes nomes, o Anthony, né, conhecendo palestrantes, conhecendo até o Renato Cariano, estava vendo ali os vídeos. Então, como Deus coloca nessas pessoas? É só Deus, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E que a gente tem que ser fiel no pouco, né? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas, por exemplo, se tivessem essa oportunidade, né, de uma casa digital, muitas pessoas ficariam orando, porque não foi chamaram
para Sara e a gente vai te procurar. Não, a gente teve que se virar, teve que conseguir Se passar virar. um monte de coisa. Então, às vezes, não é somente ficar na oração e esperando o que Deus vai fazer. Às vezes, muitas das vezes, é a gente que tem que fazer. Porque Deus, querendo ou não, Ele já fez pela gente. Ele morreu na cruz pela gente. Ele não vai continuar fazendo, Não, você tem que trabalhar, tem que demonstrar que quer, tem que fazer as coisas. E muitas das vezes, eu estava vendo outro dia uma frase que falava assim, hoje em dia, se Davi fosse, muito provavelmente se Davi fosse uma pessoa hoje do mundo moderno, oraria por Golias e não bateria de frente contra ele. Exato. Então, às vezes, as coisas a gente tem que fazer e não somente ficar orando, esperando, Deus me responde, Deus faz por mim. Não, Deus vai te mostrar, mas Deus também, às vezes, vai dizer, bom, é contigo agora, é você que tem que fazer, é você que tem que demonstrar trabalho, é você que tem que demonstrar que quer. É você ter que fazer mesmo com as circunstâncias não favoráveis para demonstrar que você quer fazer e quando tiver circunstâncias favoráveis você vai fazer bem, Exatamente. vai fazer melhor, vai fazer... É ser fiel no pouco, né? Tem oportunidade de fazer? Faz. Aí melhora e continua fazendo, e melhora e continua fazendo. Mas para que ele faça o sobrenatural, a gente tem que fazer o natural primeiro, Natural primeiro. Fazer a nossa parte. E muitos não sabem, você chegou lá, essa pessoa às vezes não sabe os bastidores de tudo isso, né? Você sabe, você tem que ter um dia para chegar. Aí tem que se arrumar rapidamente. Tem que ver o avião, o que nós temos. Vamos lá, vamos conseguir. Se for de Deus, não vai atrasar. Se atrasar, tem que chegar lá. Né? E provavelmente vocês moravam em Ribeira, né? É através do Latar Digital, ela conheceu, vocês conheceram, adquiriram todo o conhecimento. E a presença de Deus naquele lugar. Porque eu vi alguns vídeos, né, sobre adoração, acho uma fogueira, a Sara com a bandeira do Uruguai. Acho lindo isso, é carregar a sua nação, independente do lugar onde for. Se é em São Paulo, se é em Ribeira, se é Livramento, se é em outro país. É carregar a nação que vocês nasceram, né? Eu como brasileiro, vocês como uruguaios, carregar no peito, carregar nas costas, né? Representar, né? Que a gente não nasceu só para ser uma estatística, só para ser mais um, não para viver uma vida comum. Eu acho que a gente não nasceu para viver uma vida comum, não. Nós nascemos para um propósito, né? O propósito meu pode ser para pregação, para você seja mais para o marketing digital, mas todos vão levar uma palavra, uma semente do reino. E todos nós estamos aqui para servir a Cristo e ganharmos para o reino de Deus. Porque todo mundo, porque eu estava conversando com um colega de trabalho. Olha, se eu fosse te entrevistar um dia, qual é o chamado que tu tem? Ele me respondeu assim, servir a Cristo e ganharmos para o reino. Isso aí. Todo mundo tem. Todo mundo tem que fazer. Servir a Cristo, servir, saber que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, que servimos um Deus que é todo poderoso, que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, que nos recebe de braços abertos e quer fazer morar na nossa vida, na nossa casa e transformar, né? Dar água para o vinho. E Jesus não coloca exceção de pessoas. E ser cristão é viver um estilo de vida, né? Não somente pelas palavras, mas viver além das palavras, o evangelho de Cristo, da simplicidade, do amor, de ajudar aquele que precisa, de trazer um conhecimento, de levar uma boa palavra, um alimento. E isso é maravilhoso o que Deus faz em nossa vida, né? Que um dia nós estávamos no Egito. Um dia estava no Egito, adivinha, escravos pelo mundo, e sem expectativa e sem direção. Aí Deus nos coloca no deserto, como Moisés. Não para morrer no deserto, não para ficar somente 40 anos ali, caminhando, cansando, em vão. Porque se Deus te colocou no deserto, é para te chegar na terra prometida. E chegar glorificando a Deus. Não porque a gente merece algo, é porque colocamos Deus como número na nossa vida. Então, um dia nós éramos Egito, né? Sem expectativa, escravizados pelo mundo, escravizados pelas pessoas. E não tínhamos liberdade. Isso é verdade. E quando nós chegamos no deserto, Deus nos coloca no deserto. Mas não para morar toda a vida ali. Para poder ser moldado, para ser trabalhado, para ter amadurecimento, para quando realmente chegar a hora, tu chegar lá, conseguir, vencer. Porque foi Cristo que te salvou, é Cristo que te aprovou como um obreiro aprovado, né? Para chegar naquele dia. Conseguimos, vencemos, não somente por méritos próprios, é porque colocamos lá no início Deus. E se colocamos no início Deus, lá no final
nós vamos colher os É que frutos. nunca, é que nunca vai ser por mérito próprio. É, hoje em dia, nós estamos onde estamos só pela graça, pela misericórdia de Amém. Deus, entendeu? Todos nós. E o importante de estar no deserto é não ter saudade do Egito, é não ter saudade das coisas antigas, não. É uma vida nova. E também não ser burros Pode de falar. estar tantos anos por só reclamar, por fazer as coisas. Não. O Senhor te deu uma palavra, siga em frente. O Senhor te deu uma promessa, o Senhor mostrou o sonho para José, isso, aquilo, mas não falou o processo que ele tinha que passar. Porque senão, acredito que ninguém iria querer. Falou tudo que ele ia passar com os irmãos, falou que ele ia passar ele na cárcere. Não, entendeu? Mas ele falou, bom, é isso. Agora está em você continuar a ser perseverante e ir em frente. Então, nós tomamos isso, nós vivemos isso hoje em dia. Sabemos que tudo o que somos hoje, o que temos, é tudo pela graça de Deus, é tudo por conta dele, é por ele e para ele. E desde o momento que a gente entregou tudo nas mãos dele, a gente entendeu que nada foi por mérito nosso, entendeu? E sim porque ele nos deu o dom. Pronto, vocês têm 2 mãos, 2 pernas, têm boca, vão lá e façam, que eu faço a minha parte, mas eu sempre estando na frente. Então a gente sempre coloca em tudo que a gente for fazer, a gente sempre coloca Deus na frente. A gente bate de frente com muitas outras pessoas, claro, porque não é vontade das pessoas, ai não, porque eu acho que isso não tá certo, eu acho que não sei o que. Tô nem aí. O que a gente acha é que Deus falou da gente, o que Deus falou pra gente. A gente não precisa de alguém orando e dizendo, Deus me mandou dizer tal coisa. Não, porque a gente tem essa comunhão com Deus. Isso. E se Deus nos falou, se Deus nos confirmou, quem é outra pessoa pra... Entendeu? Se não gostou, que pena. A gente aprendeu a desgostar as pessoas. Olha que era uma pessoa que precisava muito, tinha uma necessidade de aprovação incrível. De, não, o que vão falar, o que isso? Até no momento que Deus começou a trabalhar comigo, meu esposo começou a me ajudar nesse aspecto. E agora eu tô aprendendo a desagradar as pessoas para agradar a Deus. Amém. Isso é verdade, né? Porque as pessoas, como eu digo, né? Elas vivem a fase da frustração e só querem viver, só reclamar, só murmurar, só questionar e invejar a vida das outras pessoas. Eu digo sobre José, né? Gênesis capítulo 37, né? José, né? Ele tinha vários irmãos. E os irmãos deles, entre eles, conversavam. Aí ele era querido, era especial com seu pai, Jacó. E José recebeu uma túnica especial. E ele começou a ter vários sonhos. E desses vários sonhos, ele contou alguns sonhos para os seus irmãos. E os irmãos o questionavam, ou perguntavam. Começaram a ter inveja dele. Por que Deus falava tanto com José e não conosco, né? E José, no início, né? Deus escolheu ele. E diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que Deus nos escolheu desde o ventre da vossa mãe. Então, se Deus escolheu desde o ventre da vossa mãe, não é em vão. Eu sei que o justo, ele vive pela fé. E José não se abalou. Poderia os amigos invejá-la, a própria família tem inveja dele, É isso que eu mas ele falei. não parou, ele não desistiu, eu digo assim. E José, ele foi, depois do que vendido pelos seus irmãos, ele foi levado para a casa de Potifar. Ele teve a esposa de Potifar, começou a seduzir ele, e o acusando de ter ficado com ele. E Potifar, sabendo disso, José não tinha feito nada de errado. Desde lá no início, desde quando estava na casa de Potifar, nunca fez nada de errado. Aham. Mas mesmo assim, ele continuou orando, perseverando, até na prisão. Então, antes dele ser governador do Egito, ele teve que passar por todo esse processo. Exato. E ninguém quer passar. Porque se Deus mostrasse, quem sabe tu não quero. Vai ter que passar por tudo isso. Por que o Senhor não me coloca lá Era no isso que eu final da tava chegada falando. de uma vez? É. Entendeu? É como uma corrida. Começou a largada. Eu não tenho. Por que eu tenho que percorrer os 42 quilômetros? Eu dou um exemplo, né? Para que eu tenho que correr tudo isso? Não, vamos achar um atalho ali, um caminho mais fácil. Porque se a porta é estreita, a porta larga. Na Bíblia, né? Mateus 7. E muitos vão pela porta larga, porque é a maior, é a mais fácil, né? É que a maioria vai, né? E eles vão escolhendo. E na porta estreita são os poucos que vão. É apertada, é estreita, é difícil, é chorando, é clamando. Como diz lá em Salmo 126, 5. Os que semeiam lágrimas,
colherão com alegria. Então José, ele recebeu a túnica do seu pai, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi vendido por eles, ele foi levado na casa de Potifar, depois foi prisioneiro lá no local que ele estava, mas ele não parou, ele não desistiu, né? Ele continuava sendo fiel, sendo humilde, simples, e Deus mostrou sempre para ele sonhos e sonhos e sonhos, e tudo se confirmava, para depois ele sair daquela prisão para se tornar o que? Governador do Egito. Então, o que Deus faz em nossa vida? Nos tirando, né, lá do fundo do poço, nos tirando do Egito, colocando no processo ali no deserto, mas não para morrer ali, mas poder chegar no destino que cada um tem, chegar naquele local e Deus nos honrar e nos abençoar. Porque o que se humilha é exaltado, o que chora é feliz. Então, é maravilhoso o que Deus está fazendo com a nossa vida, com a vida de vocês, né? Porque no início nós não tínhamos nada e tínhamos poucos recursos, mas Deus foi provendo. Deus foi provendo o Anthony, o exemplo do Anthony. Quando o Anthony descobriu que ele tinha essa habilidade, esse dom de audiovisual, imagina, deve ser desde a adolescência, deve ser desde a infância, curioso, como é que é, entendeu? Porque algo vem dentro de nós, aquilo ali, uma vontade de buscar. Mas como o Antônio disse, não adianta só ficar orando, esperando, parado, sentado aqui na cadeira e Deus, venha. Porque não adianta ficar só esperando, nós temos que agir, temos que prosseguir, temos que ativar essa fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêem, Hebreus 11:1. Então, mesmo que a gente não esteja enxergando fisicamente, mas com os olhos espirituais, vai acontecer, vai chegar. Não sei, Deus tem preparado algo lindo para a nossa vida. Então, Deus tem cumprido todas as suas promessas. Então, Deus é maravilhoso. E eu queria perguntar para vocês, estava estudando e tudo, vou me aprofundar mais, mas a opinião de cada um. O que significa para vocês viver uma vida de metanoia? O que significa viver essa vida de metanoia? Para mim, a metanoia como diz a palavra, a renovação da mente, né? Se ele viver uma vida de metanoia, seria todo dia renovar a mente. Pensamentos que a gente tem, hábitos que a gente tem, forma de pensar, forma de caminhar. Então, é todo dia que a gente tem que mudar em alguma coisa para melhor, né? É como algumas pessoas, coaches, algumas coisas que falam, né? Que querendo ou não, tiram da Bíblia. 1% melhor cada dia, cada ano, alguma coisa assim. É cada dia mudar um pouco. Melhorar um pouco, seja na saúde, seja no espiritual, seja no mental, no emocional, no trabalho. Então, todo dia procurar ser melhor, procurar mudar a nossa mentalidade. Porque, querendo ou não, tudo se resume à nossa mentalidade. Se a gente se sentir culpado, como a gente vai atuar? Se a gente se sentir redimido, como a gente vai atuar? Então, a gente tem que cuidar a nossa mente, né? E cada dia procurar melhorar, cada dia procurar se aproximar de Deus, cada dia procurar ser cada dia mais santo, entendeu? E, bom, principalmente na minha visão é isso. Exatamente. Como diz em Romanos 12, né? Essa mudança de mentalidade, como dizia ele, e fazer o giro de 180 graus que eu falo sempre. A gente está no ponto A, qual a minha metanoia? É fazer esse giro de 180 graus e virar as costas completamente diferente aquilo que eu era. Então, no momento que eu começo a deixar o Espírito Santo moldar a minha vida e tudo mais, eu tenho essa mudança de mentalidade, entendeu? E estar todos os dias ouvindo a voz de Deus, estudando a palavra, querendo ser melhor. Mas é isso. A gente tem que ter em todas as áreas da nossa vida, ter essa mudança, essa metanoia que a gente fala. Deus é maravilhoso, né? Que diz em Romanos 12:2, né? Que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Então, metanoia, né? Significa, né? Mudança de mentalidade, né? Exato. Então, antigamente a gente vivia os nossos rituais, as nossas práticas, as nossas vontades, os nossos desejos, as vontades da carne, eu digo assim, né? Então, quando a gente se converteu e reconheceu Cristo em nossa vida, a gente tenta matar cada dia um pouco da nossa carne. Pois a nossa carne é fraca, ela tem desejo, ela tem vontade. Mas temos que renunciar às nossas vontades para fazer as vontades de Deus, né? Pois Deus é santo, Deus é justo,
Deus é verdadeiro, é o nosso advogado fiel. E mudar a mentalidade não é um dia para a noite. Existe todo um processo, eu digo assim. Né? Não é de um dia para o outro que a gente vai se tornar cristãos super dotados, eu digo assim. Não, é durante a caminhada cristã. Nós estamos aqui para aprender. Todos dias aprendendo, né? Aprendendo com a palavra. E nós éramos velhas criaturas, eu digo assim. E nós, quando tivemos essa mudança de mentalidade, que é a metanoia, nós vamos produzir frutos. E vamos produzir ótimos frutos, né? Porque o que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar, né, coisas ruins, a gente vai colher coisas desagradáveis que não vão edificar a nossa vida. Mas se nós plantarmos coisas boas, a nosso campo, a nossa lavoura, com certeza vai ser uma lavoura abençoada e bem-sucedida e vai durar. E vai ser uma lavoura 100 vezes mais abençoada. Então, nós vamos ser primeiro transformados, como vocês disseram, pela nossa mente, arrependimento de Romanos 12, 2, e depois nós vamos produzir frutos. Esses frutos vão ser bons. Existem os frutos bons e os ruins, né? Tem pessoas que plantam coisas ruins e vão colher coisas daquilo que estão fazendo durante a sua vida. São as nossas ações, são as nossas atitudes, e tudo tem uma consequência para o reino. Mas se estamos fiéis ao Senhor, meditando na palavra, servindo fielmente a Deus, com certeza Deus vai nos honrar e abençoar, e nós vamos produzir e testemunhar, não somente para a nossa vida, né? E aqui a gente recebeu, a gente compartilha para as pessoas, para alcançar outras vidas, várias vidas, através do Evangelho, porque um dia nós éramos um perfil, e depois nós fomos mudados. E como é que a Sara está hoje? Como é que ela está hoje? Como? Mas eles não eram assim. O que Deus faz? Qual é o segredo? Qual é a fórmula? A fórmula é Deus. É o Senhor. É conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vê ao Pai senão por Ele, né? João 14,6. Então, Deus é maravilhoso, né? Que a gente não anda pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, a gente tem que andar pelo Espírito, que diz Gálatas 5,16. E temos a maturidade espiritual, né? Submissão, espiritualidade, sensibilidade, né? E discernir o que é certo e errado, né? Discernir o que é certo e errado. Eu gosto muito de falar a palavra, né? 1 Coríntios 10:13, né? Todas as coisas também são lícitas, mas nem tudo convém, né? Então a gente sabe o que é certo, o que é errado. Amadurecimento, a gente ensina, a gente orienta, a gente percebe, ó, isso aqui eu já fazia, mas não faço mais. Aquele ambiente eu ia, mas não vou mais, porque não me pertence mais, né? Nós somos novas pessoas em Cristo, né? Novas criaturas. Então Deus é maravilhoso com a nossa vida, né? Mudando a nossa mentalidade, mudando o nosso coração de dentro para fora, como tem um louvor, de dentro para fora, né? Então Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Pode lançar todas. Mais algumas perguntas. Sim, mais algumas perguntas. Calma aí. Isso aí. Como é a vida cristã de vocês no dia a dia? Como é o dia a dia de vocês? Além da profissão, além do trabalho de vocês, como é o dia a dia de vocês na sua casa, no lazer? Como é essa vida cristã no dia a dia? Vida cristã, você se refere a hábitos ou vida cristã você se refere a tudo? Porque a gente, como cristãos, acredito que nossa vida é em tudo, desde o bom dia ao porteiro até desde o levantar até o deitar, né? Uma das coisas que a gente preza muito é pela família, né? Então, ensinar a nossos filhos os caminhos de Deus, né? Porque eles não vão se afastar depois. Mas, hoje em dia, eu me considero, sabe, um pilar fundamental no sentido de como uma CEO do meu lar. Porque qual é o trabalho de um CEO? Um CEO vai lá, ver o que está precisando a empresa, ver qual é o dom daquela pessoa em fazer o quê. Espera aí que vamos trocar aqui. Amém, isso aí. E hoje em dia, eu tenho esse papel como mãe, tá? Nós como pais, tanto nos devocionais e tudo mais, mas com nossas atitudes e sabe, por exemplo, eu sou ministra de dança, né? Então, hoje em dia, a Vera Abby, desde que era pequenininha, ela segura e pede, me dá um manto, me dá um manto. E qualquer música que a gente colocar, porque aqui em casa a gente só escuta música que glorifica o nome do Senhor. Amém, né? glória. E ela pega uma música e quer, essa é pra chorar, essa é pra não sei o quê, e segura o manto e começa a dançar e tudo mais.
Então, nós investimos muito forte em nossa família, que nossa família, nossos filhos são nossa herança. E como eu sempre falo, inclusive antes tinha ali no Instagram, meu primeiro ministério é a família. A família é meu primeiro ministério. Quando você falou hoje isso, eu digo, opa! E a gente investe muito alto nisso, porque depois vai ser cobrado, entendeu? E nós, como pais, queremos que eles tenham uma experiência além do que a gente viveu, que eles sejam muito mais, que eles amem muito mais a Cristo do que a gente ama, assim, que eles tenham uma experiência além do que eles têm. A Abby, por exemplo, hoje, com 3 anos, ela se machuca alguma coisa, o que ela faz? Ela vai lá, ora e pede para o Senhor, para Jesus curar. Ah, o irmãozinho tá doente. Ela vai lá e ora, Jesus cura o irmãozinho que tá com dor de cabeça, que tá com febre, que não sei quem, não sei quanto. Tudo assim, entendeu? Tipo, desde o... Por exemplo, outra vez uma plantinha da minha mãe morreu, ela foi lá, orou para Jesus para a plantinha reviver. Reviver, que se chama? Reviver. É bom, é. Aí. Então, nós temos nossas falhas. Ah, tem dias que eu não quero ler a Bíblia, tem dias que não sei o que. Nossa carne entendeu? É essa luta constante da nossa carne contra o espírito da carne, contra o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, vem cá, toma conta. O Espírito Santo que convence de todo pecado, eu digo porque assim. se fosse por mim, eu não queria. Tem dias que eu acordo tipo, nossa, não quero fazer nada, mas é todos os dias. Mas eu importa a preciso. constância. Inclusive, eu tenho um vídeo no Instagram sobre justamente isso, de, eu tô ali, se nossa vida cotidiana fosse nossa vida cristã, como se a gente fizesse as coisas para Deus. Aí eu tô lá, eu tô servindo um pouco de água e... O que você tá achando que eu tô servindo um pouco de água e caiu um pouco de água para fora. E aí, já que caiu um pouco, fui lá e joguei tudo. Aí na legenda eu coloquei, quebrei o jejum, não vou jejuar mais. Não orei hoje, não vou orar mais, não sei o quê. Falei um palavrão. Que importa, não vou me cuidar mais. Não é assim, todos os dias a gente tem que estar lutando contra nós mesmos, entendeu? E para nós é muito importante isso de reconhecer, de querer melhorar todos os dias. Não somos cristãos perfeitos. Sei lá, não, vocês nunca na vida brigaram. Não, vocês nunca na vida, sei lá, levantaram a voz para Abby, porque eu falo com mulheres, né? Eu ensino também as mulheres a serem sábias dentro do lar. Só que tem vezes que eu mesmo tenho que respirar, tomar conta, porque, sei lá, não dá vontade de lavar a louça, não dá vontade de nada. Então, hoje em dia a gente entende de que tudo que a gente faz é assim, Espírito Santo toma conta. Porque se fosse por nós... Mas é isso, todos os dias buscar um pouco mais, consagrar nosso dia ao Senhor antes de dormir, fazer o devocional com os meninos e tudo mais. E a questão da rotina, nossa rotina teve muito bagunçada, porque a gente passou 2 meses e meio no Uruguai e querendo ou não, tipo, por mais que a gente tivesse um lugar para nós, a gente estava em casa de parentes, então era como que não é nossa rotina. Então e nossa rotina está agora, se faz uma semana que a gente está voltando, digamos assim, ao normal. Mas é isso, nossa vida cristã é essa, é sempre nosso casamento entregar nas mãos de Deus, nossos filhos, ensinar eles e tentar ser melhores todos os dias. E é verdade, tudo que tu disse. E ser cristão não é perfeito. Não. Porque tem dias que a gente não quer fazer nada. E muitas pessoas, que não são cristãs, elas dormem, hoje já é de noite. E elas não querem acordar no outro dia. Sem expectativa, sem esperança. E como nós cristãos, a gente precisa se encher da presença de Deus e pedir para o Senhor renova as minhas forças, abastece as nossas energias, Pai. Nos dá o ânimo. Porque no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Cristo venceu o mundo por nós. E nesse mundo atribulado, nesse mundo de provas, nós temos que ter bom ânimo. E muitos não têm, estão perdendo a fé, estão desanimados. Mas tem dias que a gente está muito bem, a gente vai com tudo, né? Faz o melhor. Mas tem dias que a gente vai, assim, rastejando. Vai só assim. Eu digo, Ana, quando a gente chegar na porta do templo, que mesmo não se ouva as palavras de Ana, mas que sejam as lágrimas derramadas dela. Porque quando Ana não podia ter filhos, tinha sempre uma menina na vida.
E como existem meninas nesse mundo, como Ana, serva de Deus, como Ana, temente ao Senhor, que ela queria ter um filho, almejava isso, porque ela não podia ter filhos, não era fértil, estéril. E tinha uma Penina, que era esposa de Eucana, Anne e Penina eram esposa de Eucana, e entre elas, Ana não queria competição, mas a Penina queria. Penina era mãe, sempre tinha filho, sempre podia produzir, e sempre querendo humilhar a Ana. Então, na vida sempre vai ter pessoas que vão nos humilhar. Mas temos que ser Ana. Ana, sendo fiéis. Ana, orando nos joelhos no quarto de oração. Ana, uma mulher sábia, que ouve, absorve, mas ela não precisa bater de frente. Ela é sábia, ela não é tola. Que chega lá no templo de Eli, o sacerdote Eli, e chega ali, chorando, colocando para fora o desejo dela. E mesmo que não se ouvia como falava na palavra, não se ouvia o que ela falava, porque achavam que ela estava embriagada. Mas foram as lágrimas derramadas. Para as lágrimas derramadas no altar. O altar que é a nossa vida. O altar é nós. Nós temos que estar com o altar pronto, né, diante do Senhor. E tem dias que a gente, né, não tá no melhor dia, não tá legal. Mas a gente precisa estar continuando, né? Alimentando a nossa Isso é alma, nosso corpo importante. e o nosso espírito. Eu digo que é importante para nós como cristãos é saber que nossa vida não é perfeita. E eu falo de algo, por exemplo, organização de lar. Eu tenho um curso também, eu ensino toda a questão de organização de lar. Quando eu vim para cá, as pessoas, como você dá conta de ter filhos, estar no exterior, não ter rede de apoio, de trabalhar também com ele, de cuidar da casa, de não sei o quê, mas eu não sou perfeita, eu só tenho algumas técnicas que uso que vão acurtar, digamos assim, meu caminho. Mas tinha dias, eu tive depressão pós-parto com Esdras, né? Justamente pelo fato de minha mãe veio aqui, passou 15 dias, quando ela foi embora, tipo, caiu a ficha de que estava sozinha e tudo mais. Mas eu não... Dá pra ouvir muito o gritinho Não, dele? deixa ele dar Ai, glória. tá bem Tá bem, doidinho. Quer tranquilo. dormir? E eu não sou perfeita, tipo, tinha dias que eu não queria nem levantar da cama, que eu não queria mais o quê? Mas aí depois eu ia lá, a importância de ter um esposo me apoiando e tudo mais. E nós, como cristãos, temos que ter essa consciência de que nós não somos perfeitos. Todas as coisas que a gente vai fazer é com a ajuda, pela graça e misericórdia de Deus, e ir lá e fazer um pouquinho melhor todos os dias. Está tudo bem que um dia você não queira fazer as coisas, está tudo bem. É que nem hoje eu estava lendo, acho que era um livro que falava sobre aqui as borboletas, quando chove, a borboleta, ela descansa, ela vai lá, é que nem os passarinhos, quando chove, a borboleta descansa nos dias de tempestade, pela chuva e tudo mais. E nós, está tudo bem que a gente, num dia de tempestade, num dia ruim, a gente descansa e a gente baixa um pouquinho a guarda, que aqui também é uma correria, que um dia célula, que outro dia ensaio de dança, que outro dia não sei o que outro dia... Mas que bom Então, que tem. Que bom tudo que aqui. tem. Tem convite. É isso que é o mais importante, né? Tem rotina agitada, é melhor. Porque as pessoas, quando não tem rotina, ficam ali deitadas no sofá, na cama, ligam a TV. Minha vida é uma vida muito parada, né? Uma vida Ou que tá rolando caída. só o feed. Mas é importante saber e reconhecer que nós, como cristãos, não somos perfeitos e precisamos de ajuda. Precisamos, quando a gente não estiver bem aqui... eu sou muito contra as pessoas que dizem, não, porque se você é cristão, você não pode ter ansiedade, não pode ter depressão, não pode não sei o quê, porque é Mas falta de pode Deus. sim. Cara, Não. Verdade. quem foi que ficou na cova com medo de que matassem ele, não sei o quê, não sei quanto, e chorava e não saía da cova? Senhor, eu prefiro morrer. Isso é o quê? Não, estou tudo bem, eu sou filho de Deus, eu sou guerreiro, eu sou rei, eu sou não sei o quê. Não. Então, eu acredito que nós, como cristãos, devemos ser conscientes de cuidar de nós psicologicamente e deixar de querer, sabe, essa pressão que o mundo coloca e os próprios cristãos colocam de, não, você tem que ser perfeito. Não, eu tenho uma vida imperfeita. Se eu fosse santo, eu estaria no céu. Só que qual a diferença? Que mesmo na minha imperfeição, o Senhor vai trabalhando em mim e eu busco ser uma melhor pessoa. Então, que nós, como os cristãos,
tenhamos consciência de que precisamos de ajuda, ter irmãos que orem pela gente, ter amigos, ter nossos pastores, nos congregar, que é muito importante, entendeu? Mas estar mal, está tudo bem estar mal, está perfeito, é só estar tranquilos e bom, Senhor, me ajuda a sair da onde eu estou e ir para frente. Então, deixar um pouquinho essa religiosidade de lado de que eu sou cristã, eu sou perfeita. Não, eu não sou perfeita. Dentro da minha imperfeição, existe um Deus misericordioso que todos os dias está aí, de mãos estendidas, de mão dizendo, vem cá, eu te perdoo, vamos sair em frente, entendeu? Isso é verdade. Porque parece, o cristão é perfeito e não pode ter ansiedade, não pode ter tristeza, não pode ter desânimo. E a gente precisa colocar para fora para Deus ou Exato. até para alguém que a gente confie. E não falar para qualquer pessoa, né? Porque eu não sou muito de me mostrar, né? Eu sou mais assim de dobrar o joelho, de clamar a Deus e falar para realmente pessoas sábias que realmente vão nos Exato. levantar. Podem me Se, eu ajudar. se falar para pessoas meio assim, já tá mal. Porque a gente observa, né? Aí não vão vir com palavras positivas, vão vir com palavras negativas. E a nossa boca tem autoridade para abençoar a vida de alguém Vida ou ou para morte. amaldiçoar uma vida de uma pessoa. Então, todo mundo passa por algo, mas a gente não guarda isso para si. Porque aconteceu contigo, depressão, comigo também já aconteceu isso uma vez. Eu digo assim, eu não queria ir para aula, eu queria me isolar, assim, que eu me considere isso. Mas eu não perdi a fé, assim, porque quase perdendo a esperança, assim, não, vamos lá para o culto, vamos lá na igreja, vamos conhecer, não somente pessoas, mas vamos conhecer a Cristo verdadeiramente, que é o único realmente que transforma a nossa vida. Mas durante a caminhada a gente vai passando por isso, né? Exato. Elias, Quantas sai da vezes... caverna, Elias, como diz Elias. Exatamente. Né? E quantas vezes eu fui na igreja sem vontade de ir na igreja? O inimigo, ele é astuto. Porque, por exemplo, se tem uma coisa, quando eu vou ministrar, né? A dança e tudo mais. Eu sempre... É de manhã que os cultos que eu gosto de ir. Geralmente a gente vai de manhã nos domingos, porque aí fica todo domingo livre depois pra gente aproveitar. Então, Mas tem dias que a gente ministra à noite. Aí acordo mais cedo, gosto de ter meu momento de oração, isso, aquilo, consagrar tudo. Só que às vezes uma pequena coisinha assim, uma chispinha ou discussão boba, ou qualquer coisinha que eu fico... Eu sou uma pessoa assim que qualquer coisinha, já minha cabeça, a pessoa falou, e na minha cabeça eu começo a pensar em não sei o que, não sei quanto, aí eu já fico mal, e aí não quero ir pro culto e não sei o que. Aí depois eu digo, não, Senhor, eu sei que eu fecho todas as portas, as brechas, qualquer coisa, ó, show, a né? gente E precisa, aí, não tem como, não. e aí no momento depois que eu vou, cara, o Senhor falando assim direto comigo, ou a palavra era pra mim, alguma coisa. Então, o inimigo, ele é astuto. Quando ele se antecipa, quando sabe que aí o céu se movimentou e tudo mais. Só que nós não podemos dar brecha. A gente sabe que nós somos fracos, entendeu? Então, a gente tendo consciência disso, podemos ir muito longe. Quando digo de podemos ir muito longe, é o quê? Senhor, me capacita. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, que teu Espírito Santo fale por mim, seja por mim e tudo mais. Assim, para mim muda tudo, né? Porque quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas, a gente não quer ir na igreja ou não quer nada e de repente estava aí a oportunidade. Aqui, por exemplo, indo para coisas naturais. Quantas vezes eu não criei num evento e quando quer ver eu conheci tal pessoa que hoje é meu cliente e que era não sei o quê, e pessoas famosas, e digo, quando na vida que eu pensei que iria... E o inimigo, ele é astuto, por quê? Porque ele sabe que tal pessoa ia estar no evento, mas se acontecer alguma coisa natural aqui e eu não quiser ir, Para aí, ela não ir, para ela besteira. desistir, para ela ficar em Minha casa. roupa sujou. Aí eu não quero ir, já fico, porque eu Rasgou passo um o dia antes buscando a vestido, roupa. A roupa alguma não coisa. tá, aconteceu alguma coisa, não tenho mais roupa, ou sei lá o quê, e tá em Estragou o cima da carro, hora. alguma coisa. E tá em cima da hora e quer travar. Aí eu chego lá e acontecem coisas extraordinárias, que só Deus mesmo. Então a gente se dá conta que é isso. No momento que a gente coloca as coisas na mão de Deus, mas não é só orar. É como você falou, oração, orar e ação. Então não adianta a gente orar, Senhor, abre as portas e a gente assim, ó, esperando que a porta se abra sozinha. Ah, Senhor, abre a porta. E eu fico aqui, não.
abre a porta, entra Verdade. e tem a oportunidade. Isso é verdade. Então a gente tem que Pode mandar. agir que Deus gosta. Vamos lá, vamos conversar. Pode mandar. Deus se agrada com o nosso esforço. É, exatamente. Porque eu dou exemplo da parábola dos talentos, né? Mateus 25, 11 e 32. Para um Deus deu 5, para outro Deus deu 2, para outro deu 1. E tudo bem se a gente recebeu muito ou pouco. Não tem problema de ter recebido 5, 2 ou 1. Para ti, tu recebeu o ministério de dança. E pode ser outros também. Um do exemplo da dança. E tu gosta de fazer aquilo. A dança, a coreografia, né? Ver ali, não sei se peça teatral também, mas trabalhar com o público jovem. O Anthony, eu estou imaginando ele. Não sei, eu estou imaginando, né? Ele pregando a palavra, ele trazendo testemunho, ou trabalhando na mídia da igreja, como ele é videomaker, ele trabalhando com a rede social. Mestre da palavra. Então, cada um Deus chamou para um propósito, para um determinado chamado. E Deus deu ali a parábola, deu o talento. E para ó, os 5 tu recebeu, multiplicou, 2 recebeu, multiplicou. Por que tu recebeu 1 e enterrou, né? Cavou Segundo as lá no fundo. capacidades, né? Isso é verdade. Para que cavar? Para que desperdiçar? Porque um dia lá no juízo, lá quando a gente partir, chegar a Deus. E imagina Deus falar para ti, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aí tu vai ficar meio assim pensando, cheguei, eu vivi uma vida boa, não fiz mal para ninguém, Exatamente, mas olha. enterrou o chamado, né? Justamente, ó, meu chamado, por falar. exemplo, é minha família. Para mim custou muito, muito, muito aceitar, porque lá eu era uma pessoa, aí, no caso, eu era uma pessoa independente e que trabalho, que isso, aquilo. Não, eu quero ter meu dinheiro, eu quero não sei o quê, não sei quanto. No momento, agora a gente trabalha em conjunto e tudo, mas no momento que o Senhor me chamou para dentro, para cuidar do meu lar, para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu esposo, assim, ó, eu passei muito mal. Eu digo, não, eu nunca na vida soube, no momento que meu esposo se posicionou como provedor, como ele falou assim, não, eu quero que você fique em casa, cuidando da nossa herança, que são nossos filhos e tudo mais, que eu tenho que fazer o papel de provedor. Eu sempre fui assim, como eu somos 5 irmãos, eu sou a única mulher, sempre fui criada assim, tipo, com os amigos dos meus irmãos e tudo, sempre fui mais machona. E no momento que Deus me chamou à essência, o meu chamado como mulher, e como realmente essa mulher sábia que edifica o lar, assim, para mim foi um tapa na cara gigante, foi um processo muito difícil de aceitar. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu tô vivendo o meu chamado de cuidando estritamente da educação dos meus filhos, cuidando do meu esposo, do meu lar, e não tenho vergonha de dizer, meu filho, eu sou mantida, como a gente fala, né? Meu esposo que faz. Porque o meu papel, digamos, na produtora, eu sou diretora de criação, mas, por exemplo, eu contrato os editores, eu mando embora também, ou seja, eu cuido dessa parte tudo e da parte comercial um pouco com nossos clientes, mas eu não tenho que fazer, tipo, nada, eu faço porque eu gosto, porque a gente tem um time e tudo mais, e eu faço porque eu gosto, mas no momento que eu me vi vivendo o chamado que, para mim, não foi nada fácil entender o que Deus quis, assim, me voltar para casa a ser realmente o que Deus chamou a mulher ser, por isso eu falo que eu sou o CEO do meu lar, não é fácil. E aí, no momento que eu entendi, eu digo, justamente o que você falou, eu digo, eu não quero chegar lá em cima e que o Senhor diga, eu não te conheço, onde tá? O que você fez com que eu te dei? Entendeu? Então, hoje em dia, entendendo que meu primeiro ministério é a família, para mim o resto é resto. É resto, entendeu? E a família é o nosso primeiro ministério. Exatamente. Podemos Quem ter é a agenda primeira igreja cheia, de Deus isso é verdade. Podemos ter agenda cheia, compromissos. E eu dou um exemplo do pastor Júnior Trovão que eu gosto, né? Ele falou que ele prega, ele é um pastor itinerante. Mas ele disse ali no altar, eu dou um exemplo, né? Imagina se eu colocasse 30 dias de agenda, ou 30 dias só trabalhando. E um mês tem 30 dias. E qual seria o dia que eu ia ter folga na minha família? Então não tem como colocar 30 dias e um mês somente trabalhando, somente fazendo, se ocupando, fazendo as coisas. E cadê esse tempo com a sua família? Cadê esse tempo precioso com seus filhos? E precisamos ter todos os dias. De que Durante o dia adianta de ganhar o trabalho. mundo se minha casa...
Mas tirar um tempo, né? Eu digo assim, um tempo precioso. Desliga do celular um pouquinho, para de ficar conversando com as pessoas, vamos focar entre nós, entendeu? Vamos conversar, vamos brincar, vamos aproveitar a fase da infância deles, mostrar para eles, ensinar o caminho, ensinar como é que tem que ser, desfrutar, entendeu? A geração dos nossos pais, eu digo assim, a geração dos pais, a geração raiz, a geração entendeu? Que não tinha muita frescura, entende? Então, é muito bom, eu digo assim, uma mãe sábia, uma mãe que cuida dos filhos, uma mãe que está disposta a ajudar o seu esposo, e o seu esposo como um esposo provedor, que está aí trabalhando, está empenhado, está estudando. Eu vejo o vídeo do Anthony, e gosto muito, que ele está ali, ó, no computador, e mais de, não sei quanto tempo ele passa ali, mas digo, passa horas ali editando, passa horas ali fazendo, faz horas, ele Deus. Digo, ele, Deus, ali tu intercedendo, ali tu orando, dá ânimo, dá força para ele não desistir. Que ele não fique os olhos cansados, e se estiver cansado, que o Senhor renove as forças deles. Amém. É isso. Renove as forças. Para poder fazer um trabalho bem elaborado, para que consiga outros clientes também, e que outro cliente venha recomendar outro, e outro, e outro, e outro. Entendeu? Com o nosso belo trabalho, né? Que a gente possa fazer todos os dias que vocês fazem com a sua empresa, que vocês fazem ali, fazendo o seu papel. Eu digo, tem papel ali de provedor e tu tem o teu trabalho que está aí ajudando. Poderia nem participar, mas tu quer. Aham, é porque eu quero, mas tu ajuda. realmente quase não faço. E hoje em dia eu olho e digo, Senhor, quantas pessoas, quantas mães que passaram anos querendo ter filho e tudo mais, e hoje em dia trabalham todo dia para que a avó crie ou para que passe o dia todo na creche. Verdade. Infelizmente é a realidade de hoje em dia, porque o homem não se posiciona como tem e porque, bom, infelizmente, enfim, salário baixo e tudo mais, mas eu digo, Senhor, como eu gostaria de ver essas mulheres ativadas de trazer esse chamado de, bom, tem pouco tempo em casa porque tenho que trabalhar, como eu vou usar esse tempo, como eu vou ser intencional de criar meus filhos, de educar os meus filhos e não deixar que as coisas do mundo, que a creche, que as coisas que colocam, que a TV, que o celular, que essas coisas eduquem o meu filho. Não, ensine eu como mãe, entendeu? Inculcar na palavra de Deus, do nada saiu la palabra de Dios en la vida de mis hijos e geralmente querer ativar essas mulheres a que sintam esse desejo de eu quero ver meu lar edificado, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter uma relação melhor com os filhos. Então eu oro e clamo para que essas mulheres sejam ativadas. E para isso, eu estudo para quê? Para poder levar isso, para que meu dia a dia também, para que as coisas que o Senhor fala comigo, que eu possa levar essas mulheres. Só que eu venho procrastinando. Deus me deu uma visão sobre fazer um piquenique para mulheres quando eu fui aí em novembro, dezembro, e eu ia fazer em dezembro um piquenique para mulheres, né? Justamente sobre também cura emocional, falando do lar, edificação do lar, enfim, e outras coisas. E eu não fiz. Eu digo, ai, não, e que vergonha, que não sei o que, não sei quanto. E aí eu me sinto cobrada. E um monte de gente me mandando mensagem assim. É incrível, eu posto em stories e o pessoal me fala e não sei o que. Eu digo, tipo, como se tivesse escrito, não leva a mal o que eu vou falar, psicóloga. E aí eu vejo que é tipo um dom. Eu falo e as pessoas vêm a mim sem eu perguntar nada e elas começam a falar. Então eu digo, Senhor, se tu me deu um dom, me dá também a capacidade e não ser que nem, eu sou gaga, eu não posso falar a palavra, não sei o quê. Não, justamente usar essa timidez, digamos, usar essa... para eu poder despertar essas mulheres. Então eu tenho esse quê e ainda estou relutando um pouquinho com isso de, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele já me falou, já me deu palavra, já isso, já aquilo, tenho tudo montado, mas tem aquilo de, e como vou começar? E como vou fazer? E não sei o quê. E digo, sei lá, só faz. Só faz. E ontem eu estava falando com o irmão Leonardo Mendes. Inicia. Eu tenho conhecimento limitado. Não, inicia. Porque através do sim. No início a gente fica assim, não estou pronto. Por exemplo, num casamento, eu tenho que ter uma casa pronta. Eu tenho que ter os móveis imobiliados. Eu tenho que ter o veículo. Eu tenho que ter tudo estruturado. Aí sim eu me caso. Será que precisa ter tudo pronto, tudo ajeitado, tudo esquematizado?
Deixa que ele vai trabalhando. Quem sabe é para fazer. Mas, não, mas aí fica, mas como vamos fazer? Aceita, vamos ver, vamos, se esforça, né? Aceita. E quem sabe, como tu disse, as mulheres poderiam ficar mais em casa, porque é assim que trabalhar também, porque às vezes a renda de um não consegue pagar, aqui tá os boletos, as contas, os seus gastos. Quem sabe por que não ensinar essas mulheres também a trabalhar em casa, com o seu tempo, Exatamente. também Esse, ensinar, esse poder cuidar dos Eduardo, filhos, também mexer no notebook, ele imagina, com a criança exatamente. ali, e Eduardo, trabalhando. um dos meus propósitos de porque eu falei que estava estudando e tudo mais é isso, inclusive já uma menina me falou que queria aprender também é justamente até essa renda desde casa, porque hoje em dia eu não preciso sair para trabalhar, graças a Deus é home office, como ganhar na internet, como isso e aquilo, e justamente mais para frente eu quero ensinar essas mulheres para quê? Para elas poderem se dedicarem a seus filhos, ao lar e ter essa renda, entendeu? Mas ia dizer que é tudo no seu tempo, mas sou eu que tô procrastinando. Mas é isso, é que as mulheres também despertar esse desejo intencional de que quando elas estiverem em casa, como elas vão tratar os filhos, como elas vão cuidar do casamento, como elas vão cuidar de si, porque se eu não tô bem, eu não posso cuidar de ninguém, entendeu? Então, também ensinar essas mulheres Eu passei um tempo que eu levantava e não queria igual, passava um dia, não queria tomar banho no dia, não sei o que, eu passei, tipo, muita coisa, uma depressão, assim, bem forte em relação a isso. E hoje em dia eu posso falar sobre isso porque eu superei tudo. Então, tem muita gente que a gente nem acredita que tá passando, porque tu nessa época, tu me olhava nas redes sociais, nossa, só que eu mostro nas redes sociais o que eu quero que tu veja. Então, não é para vocês acreditarem, ai, nossa, eu comparo o meu bastidor com o palco de alguém. Não, porque tu não sabe o bastidor dessa pessoa e o que Não essa pessoa sabe. chegou, Só sabe a como, primeira impressão. como Só tá, sabe tá. ali a apresentação. Tá ali. Exatamente. Mas não sabe o convívio do dia a dia. Não sabe os bastidores por tudo que passa. Exatamente. Tipo, Isso. nossa, um exemplo. Ela tava numa casa digital e não sei o quê. Eu cheguei a dormir num posto de combustível, eu cheguei a dormir na rua com minha mala. Entendeu? Mas eu mostrei isso? Que Não, eu Deus tenho usou uma guardadinho. pessoa. Eu vi que Deus usou alguém. Tu não vai dormir aí. Tu vai comigo ali na casa do, acho que do Alphaville, do Pablo Marçal. Alguma coisa, eu não sei que foi a pessoa. Mas quero que tu conte. Que Deus não vai deixar alguém chegar em tal local para viver aquela situação e dormir ali, não. Deus vai usar alguém. Deus vai usar uma pessoa. Inclusive, Deus usou um empresário e eu fiquei, tipo, quase uma semana na casa dele e não paguei nada. Ele não me cobrou nada. Entendeu? Mas o ponto que eu quero chegar é não compare o seu bastidor com o palco de ninguém, porque você não sabe o que aquela pessoa passou, se aquela pessoa teve ajuda ou não. Mas hoje em dia você tem que viver o seu bastidor, o seu palco, porque quantas vezes eu vejo pessoas se comparando com grandes ou atletas ou grandes empresários ou não sei o quê, mas você está disposto a acordar 5 horas da manhã? Você está disposto a dormir? Quantas vezes meu marido, por exemplo, teve que dormir 4 horas da manhã trabalhando, outro Mas dia como vai às acordar 8, 5 horas da manhã se tá trabalhando essa hora? os Às vezes, outros deitado é, 4 horas da manhã trabalhando e outro dia 7 horas já estava de pé, não dormia é nem isso 3 mesmo. horas. E não sei o que, e tudo. Ah, mas eu quero. Tá, mas aí você tem que dar. Você tá disposto a viver o que a outra pessoa viveu para chegar a isso? Nós, hoje em dia, quando vemos pessoas grandes, a primeira coisa que a gente faz é a gente pergunta o que você fez para chegar onde está. Porque a gente quer chegar, só que você tem que estar disposto a sair do lugar. Hoje em dia, coisas que a gente está vivendo hoje é porque a gente saiu da nossa zona de conforto. A gente vendeu tudo que a gente tinha em Ribeira. Tudo. A gente não ficou com nada. Entendeu? Vendemos carro, vendemos as coisas da casa, tudo. Para quê? Para viver um novo tempo. E agora a gente está tendo que fazer a mesma coisa. Deus nos fez um movimento com tudo que a gente tinha. A gente está, de novo, vendendo as coisas porque a gente tem que se mudar daqui e a gente vai para outro lugar porque Deus nos colocou ministerialmente para ir à frente do movimento. Por quanto tempo? Não sei. Não Mas Deus sabemos. veio-me aqui. Isso aí. Eis-me aqui, Senhor. Hum. Não sabemos, né?
Mas a gente vai viver, a gente vai. Fala sim, sim, não importa como vai acontecer. Como se Deus já está provendo no passado, Deus está provendo vocês no presente e vai prover também no futuro. Exatamente. Vai, siga. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, mesmo sem entender no início. Né? É como tu fala, a gente estava falando de José. José, para ser governador, ele passou por tudo aquilo ali, entendeu? Mas por tudo aquilo ali ele venceu, ele foi fiel ao Senhor. Então, para nós chegar, como vocês vão viver uma nova mudança, não vai ser uma mudança em vão. Vai ter um propósito, vai ter uma circunstância Sem que Deus vai dúvidas. abençoar. E Deus vai estar com vocês. Ele vai estar com Que a dom- sua família. Então, às vezes as mudanças precisam ser feitas, né? Porque vocês vão alcançar outras vidas, outras pessoas. Quem sabe até conseguir alguém para Cristo, né? Através do É testemunho, do isso. trabalho de vocês. E no início a gente se inspira em pessoas. Mas aí uma hora a gente tem o quê? A nossa identidade. Eu tenho uma pergunta sobre uma identidade, porque nós temos que ter identidade. No início a gente se inspira em pastores, em palestrantes, em... Nós esperamos nossos pais, eu digo assim, né? E nós temos que se inspirar em pessoas... Eu inspiro em pessoas presenciais, entendeu? Claro. Pelo menos, não digo que tem que ter a estrela. E pode ter a estrela e tudo bem que tem a estrela, porque um dia Deus vai nos honrar e nos colocar como, em conhecidos para grandes nomes nesse mundo, eu digo assim, e faz parte. Mas nós temos que ter a nossa própria identidade, a identidade do Eduardo, a identidade da Sara. Não ser comparado com outra pessoa, tu parece com fulano, parece com a irmã, parece com a tia, Exatamente. parece com a avó, parece com tal artista. Não, eu gosto, ó, é Eduardo meu nome, não é outro nome, é Eduardo. Eu sempre falo assim, não me compare com outro nome, é Eduardo, conheço como Eduardo. Escute esse nome e grave esse nome Eduardo, grave esse nome Sara, grave esse nome Anthony, grave esse nome Esdras também. Porque nós temos que ter a nossa Abigail. identidade. Podemos se inspirar em pessoas, aprender com as pessoas. Mas quando Deus sopra o nosso nome, soprou o nosso nome. Então, Deus nos abençoa e nos honra grandemente a nossa vida. Então, nós temos que ter identidade. Né? Identidade, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas amanhã pertence a Deus. E Uhum. esse amanhã Deus vai cumprir nossa vida. Tome água. Ainda nem tomei a minha, mas agora eu vou tomar. Então eu vou perguntar pra ti. E logo mais nós vamos encerrar a live, tá? Agora já vamos Sim, encerrar. o Anthony já foi fazer ele dormir, que tava tadinho. Deu remédio já e já Eu tá queria que dormindo. o Antônio viesse depois de um final para orar. Sim. Se puder, ele possa vir. Seria muito bom. Então, só mais algumas perguntinhas, rapidamente. Como Deus usa a mentoria de você e o audiovisual para transformar vidas? Como que vocês usam a mentoria, como é o caso da mentoria que tu falou, e a Aham. empresa de vocês para transformar vidas? Como seria? Bom, então, como tudo que a gente faz, não só o audiovisual quanto a mentoria, a gente começa a falar com a pessoa, exemplo, no trabalho, e é incrível, mas Deus sempre abre uma oportunidade e terminamos falando de Deus. Ou é alguém que estava afastado, ou é alguém que, sei lá, ou não acreditava, ou tinha preconceito em sentido de estava machucado, entendeu? Então, Deus sempre que a gente vai fazer o nosso trabalho, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente ora e pede, Senhor, nos dá uma oportunidade que hoje seja um dia a mais para poder falar de ti, para poder glorificar teu nome. Então, é incrível, mas não tem uma vez que a gente não termine falando de Deus, entendeu? E é natural, porque a gente não vai e coloca Deus no meio. Não, a gente tá falando do trabalho, de não sei o quê, e aí perguntam alguma coisa, e aí do nada sai o assunto, e a gente sempre termina usando o nosso trabalho como ferramenta para falar de Deus, entendeu? E, inclusive, na questão da mentoria, sei lá, eu quero a questão... A questão do casamento ou do lar, a organização de lar, me dá dicas como isso e aquilo, não sei o quê. E a gente sempre termina adentrando na palavra de Deus. Então, eu acredito que são ferramentas, nosso trabalho é uma ferramenta para... nós somos uma ferramenta nas mãos de Deus para poder falar dele e para poder fazer a obra. Então, acredito que tudo que a gente faz, a gente... inclusive porque... a gente fez a questão da cobertura lá da Aline Barros e tudo mais. Nós somos a única produtora audiovisual declarada cristã gospel que Glória faz a Deus. aqui. A gente faz
os shows aqui em São Paulo, os eventos e tudo mais. E no momento que se deu lá em Livramento, tipo, porque a gente conversa direto com o esposo da Aline, né? Com o Gilmar e tudo mais. Aí no momento de fazer a cobertura, tem outras produtoras mais grandes em Rivera, em Livramento. Tem outro pessoal de amigos nossos de mais anos que a gente, mas a gente se destaca por quem a gente é. Então, a gente sempre levanta essa bandeira de Cristo nas nossas vidas e a gente sempre coloca nas mãos dele. Então, todas as coisas que acontecem é por ele e para ele. Então, pra gente, é um instrumento somente nas nossas mãos. Então Deus é maravilhoso, né? E o show da Aline Barros estava uma benção. Foi Uhum. esse ano também, em novembro. E os empresários poderiam ter escolhido outras pessoas. Poderiam ter outras pessoas que já têm mais experiência, mais anos, Já vou. mais tempo. Mas Deus, né? Deus, quando escolheu vocês, digo a única empresa que vocês são casal, cristãos, e com identidade, e deu só para o nosso nome, né? Deus abençoou a nossa vida, e vocês fizeram a cobertura do show na Aline Barros, e como vocês fazem para outras coberturas, para outros trabalhos na cidade de vocês, e regiões. Então, os frutos estão sendo colhidos, né? Tudo aquilo que vocês plantaram lá no passado, vocês estão vendo os resultados. E vendo que Deus está usando pessoas, mesmo que a gente conheça ou até não conheça, estão chamando, estão lançando convites. Ó, e vocês estão tendo essa oportunidade, então aproveitar, fazer o melhor para que consiga mais clientes. E digo que Deus é fiel para a nossa vida, né? Que o Senhor não vai deixar desamparar um justo. Não vai faltar um pão na mesa. E Deus vai mandar um maná no céu. Maná no céu para a vida de vocês, como está mandando, e Deus é maravilhoso. Eu digo assim. Já vamos encerrar, só mais um pouquinho. Tadinho, ele tá chorando muito lá. Digo assim. Nós vamos orar no final, por isso que eu gosto de orar no final na live. Nós vamos orar. Rapidamente só. É uma última pergunta para depois da mensagem. Quais princípios sustentam o casamento de vocês? Quais são os princípios que sustentam o casamento de vocês? Nossos valores como cristãos. Primeiro é Deus no centro e depois a gente. É um cordão de 3 dobleces. Onde estamos nós três, nada, não é ninguém, não é nada que vai poder nos separar, porque se Deus nos uniu com um propósito no momento que a gente entrega nosso casamento nas mãos de Deus e a gente luta todos os dias com nosso orgulho, com nosso eu, entendeu? Que morra nosso eu, porque não é fácil. Somos 2 pessoas diferentes, 2 jeitos de serem criados diferentes. Somos 2 pessoas diferentes que o Senhor nos uniu e ficamos uma só. Mas para isso, todos os dias tem que haver renúncias. Renúncias de parte dele, renúncias da minha parte, entendeu? Mas sabendo que Cristo é o centro. Então, é um relacionamento cristocêntrico que a gente fala, entendeu? Então, ele, além de nós, amor, isso me incomodou, amor, muda isso, não gosto daquilo, ou coisas assim, todos os dias a gente, uma coisa era quando a gente era casado e estávamos sozinhos, outra coisa era quando a gente teve nossa primeira filha, outra etapa foi agora com os 2 filhos, outra etapa lá em Ribeira, outra coisa aqui em São Paulo. Então, mudanças, todo o tempo mudanças, mas o principal é Cristo. Então, e o orgulho que eu falo, o primeiro, deixa eu fechar aqui porque eu estou chorando e me dá um... Pode, não tem problema não. Vou tomar. Já vou, amor, já vou. Daqui a pouco. Vai dar. O principal inimigo, digamos, que eu falo do casamento é o orgulho. Porque, eu sou assim, eu não sei o que, eu toda a vida fui assim. Não existe isso. Se vocês são 2, é 100. Não é aquele, eu dou 50, você não sei o que. Não, eu dou o meu melhor e ele dá o seu melhor. Mas nossos princípios e valores é conforme a palavra, sempre. Então, isso é verdade. É a oração, o diálogo, a submissão a Deus, né? Exatamente. E vocês 4, eu digo assim, né? É a Sara, é o Anthony, o Edgar e a Abigail. Então, vocês 4, né? E principalmente Deus sendo o centro de tudo, né? Para que o casamento venha a fluir, para que o casamento seja abençoado, para que os filhos também, vocês são uma geração como nós. E um dia nós vamos passar para uma outra geração.
Ensinando a palavra, ensinando o caminho, a direção de Deus, como deve ser, e Deus os abençoando grandemente e vocês crescendo, né? E multiplicando cada vez mais a família de Amém. vocês. Então, a última pergunta, então. A última pergunta seria a mensagem, seria a palavra, seria o conselho. Qual uma mensagem que a Sara tenha para compartilhar para a nossa vida, que vocês têm uma mensagem que pode ser para casais, uma mensagem que pode ser para a juventude. Então, Vocês gostam do que ai vocês meu podem. Deus, eu vou dar rapidinho aqui porque vou precisar atender ele, Pode. ele é prioridade, né? Mas uma das coisas Pode sim. principais que eu gostaria de falar, inclusive ele até tinha preparado algo, mas vai ter outra live, Vai tá? ter outra hora, vai ter outra Vai hora, ter outra live. não tem problema. Mas uma das coisas é a comparação que a gente vinha falando. Para mim foi muito forte na minha vida, tá? Uma das causas da depressão era porque eu ficava me comparando com outras pessoas nas redes sociais. Eu não tinha identidade fixada em Cristo, entendeu? De, não, e por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? E hoje em dia, o mundo tá assim, ó. Eu hoje estou me vendo às vezes de tô rolando e começo a sentir algumas coisas de digo, e que com 2 filhos eu não posso fazer isso, eu digo, opa, quando começo a me dar conta que estou me comparando com outras pessoas, já começo a orar. Então, Deus te fez único, tá? Deus te deu um chamado, Deus te deu palavra, e está em nós acreditar nisso e tomar posse, tá? Porque no momento eu poderia ter recebido a palavra tranquilamente, tá, pronto, orei, deu. Não, mas eu tomei posse, eu tive uma ação, eu gravei um vídeo, eu corri atrás, eu deixei tudo, fiz acontecer. Então, eu quero falar para vocês de que não é fácil, tá? Vão se levantar contra, muitas pessoas, às vezes até as pessoas que vocês mais amam, a família, o que for, mas o que importa é que vocês têm que ter a identidade fixada em Cristo para fazer acontecer e que só Ele importe, tá? Amém. Só o que Deus fala de você e você ler a palavra e dizer, Senhor, eu sei que isso é para mim e eu vejo o teu amor e teu cuidado na minha vida. Então, deixem de se comparar nas redes sociais. Como eu falei hoje, eu mostro só o que eu quero que vocês vejam. Então, com as outras pessoas é exatamente a mesma coisa. Eles não mostram boleto atrasado, eles não mostram briga, eles não mostram choro. Então, por favor, tenham a sua identidade fixada em Cristo. Leiam a palavra, estudem. Que a única coisa que vai fazer vocês irem em frente é essa união. É deixar que teu espírito diminua, que teu espírito morra, para que o Espírito Santo tome conta de você e você seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, acredito que uma das coisas para hoje que eu gostaria de deixar isso, e não se importa com o que os outros vão falar. Há uns meses atrás, quando o pastor nos falou, eu preciso de vocês para fazer isso, aquilo, e nos deu uma missão para a gente ir a X lugar, que a gente vai mudar agora em março. Não vou adiantar, mas a gente vai mudar em março. Ele falou, eu preciso que vocês estejam à frente desse movimento, não sei o que, não sei quanto. Eu digo, Senhor, mas o que as pessoas vão falar? E não sei o que, não Coloque em sei oração. quanto. Coloque em Não, oração, deixa de aí trabalhar. não. Aí já tinha tudo, o Senhor já tinha falado, já tudo. Só que meu pessoal era, e o que tal pessoal vai falar que eu vou deixar de sair de tal bairro, vou deixar de sair de Alphaville, vou deixar de não sei o que, não sei quanto, para fazer isso, mas não me importa. Se Deus me deu uma palavra, eu vou lá e faço o que Ele quer. Porque cedo ou tarde a gente vai dar a cabeça contra a parede se a gente não fizer. E olha que eu passei muitas coisas por não obedecer à voz de Deus. Então, vão lá, não se importem assim, não tenham necessidade de aprovação, não se comparem. O síndrome do Instagram, que nem fala meu esposo, que a gente fica se comparando com a vida de tal. Ai, porque tal pessoa tem tantos seguidores. Ai, porque tal pessoa fez isso. Tal pessoa ganha tanto. Não importa, vive a sua vida. Sua vida conforme o que Cristo falou de você. O que importa é o que Cristo diz de você, não as outras pessoas. Então, acredito que seja isso, que aprendamos a ouvir a voz de Deus, a ser sensível ao Espírito Santo, e para isso temos que ter intimidade, temos que ter comunhão com Ele.
Não é fácil estar todos os dias aí. Às vezes a gente não tem vontade, mas não importa. Busquem mesmo sem ter vontade. Não vou se arrepender, que nem academia, ai, não tenho vontade de ir, não sei o que, não sei quanto. Depois saio de lá, entendeu? Sai bem. Então, Mas é isso, Eduardo. Hoje queria dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo, de que não se comparem e que tenham essa identidade fixada em Cristo, que uma hora vai dar certo. E as pessoas vão dizer, ai, do nada aconteceu outra coisa, do nada, não é do nada. A gente sabe nossos joelhos dobrados, a gente sabe nossas noites em claro chorando, a gente sabe nossas orações. Então, se fixem na rocha forte, que é Cristo. amém. Então, foi uma bela de uma palavra que eu trouxe, né? Uma palavra abençoada por Deus, uma no céu para a nossa vida, que a gente não desistir. Que a gente vá, avance, inicie, comece, recomece, ignore a opinião contrária, prossiga com Exatamente. Deus, né? Não fique se comparando com a vida dos outros. Por, tem tantos seguidores, tem status, tem a vida. Cada um com a sua vida, cada um com o seu propósito, cada um com o seu chamado. Que Deus vai cumprir, vai acontecer e vai abençoar a nossa vida. Amém. Então, te agradeço por participar. Só vou orar por vocês exato Amém. momento. Se quiser ir lá com Esdras, pode ir ali com Esdras, mas eu vou orar exato momento para encerrar a live. Orar por vocês. Amém. Que Deus siga os abençoando. Que o Esdras vai melhorar, se Deus quiser. Amém. Né? Deus vai dar vitória para a vida dele. Então, ora no exato momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oro no exato momento e te agradeço pelo dia que o Senhor nos deu. Foi um dia abençoado por Deus. E te agradeço pela live, desse bate-papo que nós tivemos pela irmã Sara e pelo irmão Anthony, que é um casal abençoado por Deus. Que o Senhor siga os abençoando grandemente a sua vida, né? Que tudo que eles forem fazer na vida, que sejam bem-sucedidos e prósperos. Que a mão do Senhor esteja na vida deles, Pai. Que a casa do Senhor seja com o Senhor, protegendo, livrando de todo o mal. Que abençoe a vida do Esdras, que o Senhor dá vitória para a vida dele, Pai. Que eles venham, Pai, testemunhar o milagre na vida deles e que o Senhor abençoe essa união, esse lar, essa família, para que venham cumprir o seu propósito de vida com Cristo. E que o Senhor venha abençoar essa família, para que venha, Pai, abençoar a juventude, abençoar as mulheres, abençoar todos, através do trabalho deles, que é um trabalho abençoado por Deus. Então, essa é a minha oração, que eles tenham uma noite abençoada com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, muito Amém. obrigado, irmão Sara, por participar. Foi Obrigado muito boa a pelo conversa. convite. O Anthony também. Já mando um abraço para ele. Vou Nós vamos mandar. conversar. Vamos ter outra oportunidade, sim. Vamos. Podemos trazer um assunto, um tema. Já estava comentando. Então, podemos trazer um assunto, um tema, se vocês quiserem. Né? E foi muito boa a conversa. Foi uma conversa bem edificante. Inclusive eu falei para ele, Eduardo, eu não posso mais que 40 minutos. Já faz 2 horas que a gente Não dá pra prometer muito com o Eduardo pro tempo, mas não precisa. É que assim, 40 minutos para mim parece que é pouco. Mas eu não sei. Eu só sei que nós conseguimos ter essa conversa. Eu sei que foi muito importante. Eu saí do trabalho cansado e fui renovado. Amém. Então, foi renovado e que vai ter outras oportunidades. Continua, Eduardo, continua assim. Mesmo você trabalhando de sol a sol, os horários e tudo, você tá aí fazendo live. Mesmo sem, sei lá, o melhor celular, o melhor equipamento, o melhor cenário, você tá aí. Continua, porque Deus vai te honrar. E isso é importante, que aí os teus talentos você não está enterrando, você está multiplicando eles e vai devolver com juros. Com juros, então, amém. continua que o Senhor vai te honrar muito e acredito que Ele já está te honrando já. Amém. E muito obrigado pelo convite. Em breve a gente se vê pessoalmente, quem sabe? Vamos se ver, sim. Deus vai marcar o encontro para conversar, para tomar um sorvete, ou para comer alguma coisa, ou para louvar a Deus. Esse encontro vai ter. Pessoalmente com vocês. Tchau, Eduardo. Tchau, obrigado. que Deus abençoe grandemente. Uma ótima noite para vocês. Amém.